sua Bíblia então, 2 Pedro. Aleluia. Deus continua aqui, amém? 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Louvado é o nome do Senhor. Esse som está cada vez melhor. Obrigada. Amém. Você pode ficar de pé. Diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Aleluia. E diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, diga cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Obrigada, Pai de amor, por essa palavra. Nos ajuda agora na compreensão, no entendimento, para que as nossas almas sejam ainda fortificadas nesta noite. Pai, te agradecemos porque o Senhor já preparou um banquete e nós já começamos a nos alimentar dele. E que, Senhor, até o final desta reunião, nós estejamos completamente saciados. Assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor. Eu fiz um esboço com letra maior para ver se eu enxergo. E você... Eu sou mais bonitinha que o outro óculos, gente. Repara não, que esse óculos é velho. Mas vocês não olhem muito para a minha cara, não. Olha, fica só não são aí. Só não são. Bem, eu dei um título para essa palavra. Você vai estranhar um pouco. O título, eu até falei para a nossa pastora, que esse título foi fruto de uma experiência que eu tive hoje, no dia de hoje, pela manhã. E o título é O Esgoto Nosso de Cada Dia. Vou repetir. O esgoto nosso de cada dia. Essa manhã, depois do meu devocional, eu fui para frente da minha casa. A gente sempre busca uma inspiração, né? Jesus me deu uma palavra, agora eu vou depender do Espírito Santo, né? Para poder falar para mim qual é o caminho que eu vou, né? Porque a inspiração vem isso, né? Aí Jesus às vezes fala com você tomando banho, às vezes fala com você no jardim, às vezes fala com você numa conversa com um amigo, fala com você no meio do culto. E hoje Jesus falou comigo num momento inusitado. Lá estava eu, na frente de minha casa, com a vassoura na mão. Por quê? A padaria fica perto da minha casa, a menina lava a padaria e a sujeira toda da padaria vai para frente da minha porta. Então eu falei, bem, vou tirar para eu poder ficar com a minha casa limpa. Porque se sujar minha garagem, eu vou entrar com o carro, vai sujar minha garagem, vai sujar toda a minha casa. Aí tá. Acabei de limpar, tirar a água, lá vem ela de novo. Falei, Jesus. Aí passou um irmão, ô varoa, esse teu esgoto aí nunca acaba. Eu falei, é verdade, irmão, que jeito. Eu fui para dentro tão revoltada. Falei, Jesus, eu estou te pedindo uma inspiração e tem pessoas para me atormentar. Aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra que Ele havia me dado, de Ló. E Deus então me fazia entender qual era o momento que vivia esse homem. Ló estava vivendo exatamente
essa trágica experiência. Todo dia o pecado batia a porta de Ló. Todo dia Ló tirava a sujeira da sua porta, no dia seguinte lá estava a sujeira de novo. E Ló, ele foi cansando de tirar a sujeira, até que um dia ele deixou a sujeira entrar. E quando a gente vê a vida desse homem, que Pedro chama de justo, o justo Jó, que viveu piedosamente no meio dos ímpios, a gente começa a se questionar qual o critério de Deus para nos chamar de justo. Né? Porque o que mais Ló teria que fazer para ele não ser justo? Porque se a gente lê na íntegra a vida de Ló, a gente vai descobrir assim, ou a gente vai achar que ele não era tão justo. Mas Deus não abriu mão desse homem. Amém? Amém. Começa a dizer aí, Deus está falando comigo. A justiça de Deus é algo que todo crente deve prezar. Porque o Evangelho de Deus revela a justiça de Deus. E se eu vivo do Evangelho de Deus, Paulo diz, não me vergonho do Evangelho de Deus, porque ele revela a justiça de Deus. E esse homem, chamado Ló, era sobrinho de uma pessoa muito importante no cenário da cristandade. Ele só era sobrinho de Abraão. Imagina você sobrinho de Abraão. Imagina eu sobrinha de Abraão. Olha, aprendendo com aquele que é pai na fé de todos os crentes. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Aleluia. Imagina você, sobrinho do pai da fé dos cristãos, um homem que era amigo de Deus. Esse homem aqui estava nessa situação, nessa condição. Ele era o sobrinho do homem. Aí, pastora, ele era o tal. Aquilo que nós queremos ou desejamos. Uma intimidade com alguém que está assim com o pai, ó. Porque quem anda com gente que está assim com o pai, se aproxima do pai. Amém? E foi isso que aconteceu com ele, enquanto ele esteve com Abrão. Naquele tempo ainda era Abrão. Durante o tempo da peregrinação nômade, que Ló acompanhou seu tio Abrão, ele foi um homem próspero, abençoado. Ele foi um homem de palavra. Tudo o que ele fazia, Deus assinava embaixo, porque ele estava sob a cobertura de Abrão. Amém? E então, esse homem, que Pedro chama de justo, ele foi se cansando. Às vezes, não dá aquele cansaço na gente, de ter que brigar. A gente quer chegar a um ponto, que sabe que Deus quer aquilo para nós. Mas você fica tão cansado de lutar contra o seu próprio pecado, contra a sua própria natureza, que chega um momento que dá vontade de você abrir mão e deixar que a coisa aconteça. Esse ponto foi que Ló chegou. Ló, ele era órfão de pai. A Bíblia não diz sobre a sua mãe, mas a Bíblia diz que quando seu pai morreu, o seu tio Abrão quase que o adotou como filho. Então, Ló passou a ser uma espécie de filho para Abrão. E ele pensava, já que eu não tenho filho, de repente ele vai ser meu herdeiro. Ó. Então, esse homem estava numa posição muito privilegiada. Porque agora, ao invés de ser sobrinho, ele era filho. Ele começou a ascender na posição. Quando Deus deu a palavra para Abrão e disse, olha, sai
lá de Ur dos Caldeus, sai do meio da idolatria, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abrão, ele comunicou ao seu pai, e o seu pai então reuniu, né, a sua família, e eles resolveram seguir Abrão. Então Abrão pegou Sarai, sua esposa, pegou seu pai e pegou o seu sobrinho. E foram. Eles saíram. Porque o pai do menino já havia morrido. E quando eles saem e começam aquela jornada em busca da terra que Deus havia prometido, o pai de Abrão, Terá, ele começa a atrasar o processo da promessa. Irmãos, são muitos os esgotos que tem na nossa vida. E às vezes ele não tem a aparência de esgoto. Quando Deus falou isso para mim, foi muito forte. Eu fiquei assim, Senhor, pelo amor de Deus, será que é esgoto na minha vida? E o seu próprio pai estava ali, acompanhando, mas a chamada não era para o pai, a chamada era para Abrão. E chegou um determinado momento em que eles pararam em Harã e ali ficaram. E a Bíblia diz que mais ou menos 14 anos eles se retiveram ali naquele lugar e se estabeleceram. E ali o velho morreu. Menos um. Já morreu o pai do garoto, que podia ser um impedimento. Já saiu o velho. Agora estava Abrão, Sarai e Ló. Oh. Deus está falando contigo já? Você está começando a observar os personagens? O personagem central é Ló, mas tem outros personagens coadjuvantes, sem o qual a vida de Ló não teria sentido nenhum, que nem a minha e a sua vida. Deus tem um projeto na vida da gente. Eu não estou falando de Abrão, eu estou falando de Ló. Eu estou desfocando. E a viagem continua. Deus tinha chamada com Abrão, mas Ló estava presente. Durante o tempo que Ló esteve debaixo da cobertura de Abrão, Deus o sustentou, Deus conservou a promessa, mas Deus ficou amarrado de cumprir o que ele havia prometido para Abrão. Às vezes você não é possível, será que não chegou o meu tempo? Deus já me prometeu, já aconteceu isso, aquilo, outro, eu já vi um sinal, olha, a profecia já foi confirmada, mas por que que o negócio não flui? Ainda existe alguém ali, ainda existe. O atraso já morreu, que é o significado do pai de Abrão. Agora vem Ló, cujo significado é cobertura. Mas o que que Ló estava cobertando? Qual era a cobertura que ele estava dando na vida de Abrão? No meu entendimento, simples e muito pequeno, eu entendi que durante o tempo em que Ló esteve na jornada, acompanhando Abrão, não só Ló foi abençoado, mas ele também foi cobertura para Abrão. Muitas experiências. Chegou um ponto em que a terra onde eles peregrinavam, Canaã, teve fome. E Ló foi o porta-voz de Abrão e sua família diante do rei do Egito. Às vezes aquela pessoa que é impedimento, ela também é bênção na tua vida. Não tente tirar o trigo e joio, não tente separar antes do tempo. Às vezes você tirando o joio, você vai perder o trigo também. Está entendendo? Está entendendo? Senhor, tira esse joio da minha vida. Hã? Deus está fazendo a limpeza, está observando? O esgoto está saindo, está indo embora. Mas então, continua a jornada, e Canaã tem fome, eles chegam ao Egito, chegou a hora então de Ló fazer alguma coisa útil, dar uma cobertura para Abrão. E quando ele chega lá, ele é o porta-voz. E ali então, tem aqui toda aquela problemática de Abrão com Sarai e o faraó do Egito. Mas vamos pular essa parte. O que interessa é que ali no Egito,
Quando eles saem de lá, no período de pouco tempo, estando naquele lugar, eles saem ricos. Eles saem ricos do Egito. Houve um rebuliço que Faraó, ele ia se deitar com a esposa de Abrão, e depois Deus repreendeu, e ele mandou Sarai embora do palácio, e quando mandou Sarai embora, mandou Abrão também, ó, faz o seguinte, ó, pega ouro, pega prata, pega gado, vai embora das minhas terras, porque eu não quero vocês não. E quando eles saem mais ricos do que entraram no Egito. E forrados, porque o mais importante era sair da fome. Algo interessante, irmãos, a utilidade que Deus faz de cada um de nós, que às vezes nos achamos tão insignificantes no processo, porque Deus tem um processo. Deus tem um processo a desenrolar na minha e na sua vida. Às vezes você está na minha vida, o seu processo, eu estou incluso nele, e você está incluso no processo que Deus tem na minha vida, e o negócio vai desenrolando, e você não entende nada, e eu não entendo nada, mas diante de Deus está tudo certinho. Para você está tudo errado. Senhor, está tudo fora do lugar, não estou entendendo nada, eu não estou sentindo a presença de Deus, olha esse negócio, houve desemprego, houve enfermidade, olha, eu não estou conseguindo conciliar as coisas, mas para Deus está tudo certo. Tipo, teu irmão, está tudo certo. É o que estava acontecendo na vida dele. E Deus falando assim, daqui a pouco eu descarto Ló. Questão de tempo. Mas ele mesmo vai fazer as suas próprias escolhas. Deus nos dá a oportunidade de participar do processo ativamente. Porque Deus, Ele não é um Deus fatalista. Deus é um Deus que põe diante de nós todas as possibilidades e diz, escolhe. E chegou esse momento. Saíram do Egito ricos. E foram enriquecendo mais e mais e mais. Detalhe, durante o tempo que eles estiveram no Egito, Ló casou. Conseguiu uma esposa lá. Uma egípcia. A Bíblia não fala o nome dela. Mas Ló sai rico e casado. Ó, maravilha. Quem anda com gente abençoada é assim. Ó, foi lá no Egito. Saiu de lá. Voltou rico, voltou casado e mais, independente, porque ele não dependia mais das riquezas do seu tio. A jornada continua, quando vão cruzando o deserto, chegando a Canaã, de volta ao local onde eles haviam erguido os altares para Deus, lá em Siquém, depois em Betel, começa a haver uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Porque eles tinham muito gado e a terra não era suficiente para sustentar tanto gado, tanto de um quanto de outro. Então, Abrão, entendendo que era o momento de Deus, nós temos que entender. Ó, Deus está limpando, hein? Deus está limpando. Ele chega... Olha, você tem que correr mais riscos, e eu também. E confiar no Senhor. Confiar nele. Porque, olha, Deus é certeiro. Deus não dá uma fora. Ele é a razão, Ele é a verdade, Ele é luz, Ele é poder. Aleluia! E com Deus não tem erro. E Ele então coloca essa vontade, essa coragem de correr o risco no coração de Abrão, e ele chega para Ló e diz o seguinte: meu sobrinho, tu está muito rico, tu está como eu, olha, essa terra não suporta tanto bicho comendo, não tem mais pasto, nem para os teus animais, nem para os meus animais. Meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, vou fazer um acordo aqui. Ó que terra maravilhosa que a gente tem aqui. De um lado, você tem as campinas do Jordão. Olha, como o jardim de Deus, né? Tudo que você plantar vai dar ali. Olha, e mais, vai ter pasto para a vida toda, eternamente.
para os seus animais. E tem a outra terra. Pode ser trabalhada, pode ser cultivada. Mas, nessa hora, começou a aparecer aquele traço egoísta de Ló. Ló, então, olhando assim, diz: eis a minha oportunidade de enriquecer mais que meu tio. A gratidão com a qual Ló teria que retribuir ao seu tio por tudo que ele houvera feito por ele, desapareceu diante do seu egoísmo. Olha o esgoto aí no coração desse homem. E então, Ló, ele olha aquelas terras áridas, aqueles montes, sem nenhuma vida, terras desérticas. E ele olha as campinas do Jordão, verdejantes. Ele diz assim: é claro, meu tio, que eu vou ficar com as campinas do Jordão. E Abraão: tudo bem, querido. Eu te abençoo. Pega as suas mulheres, pega tudo que você tem, vai embora, vai ver sua vida, pega os seus animais, vai embora. E ele foi. E a Bíblia diz que Ló, então, ele foi fixando as suas tendas em direção à cidade de Gomorra, de Sodoma. E ele foi, e ele foi, e ele foi, e as tendas iam se estendendo, porque ele ia ficar mais rico, e mais rico, e mais rico, até que ele chegou na cidade. E ali ele fixou residência. Ele foi conquistando aquilo que o seu desejo carnal queria. É esse último louvor que nós cantamos. Ele havia pisado no Santo dos Santos. E agora precisava aprender a viver em outro lugar. Que louvor maravilhoso. Acho que eu vou sonhar com esse louvor hoje. E Ló então agora teria que assimilar a cultura da terra. Os costumes. Os costumes. Ele teria agora que estar absorvendo os trejeitos e compreender e entender que aquilo não era tão pecado, porque era uma terra de sodomitas, era uma terra em que o gênero humano estava tão corrompido que o clamor daquele povo tinha chegado ao ouvido de Deus. Mas o que Ló não sabia é que enquanto ele avançava para o pecado, enquanto ele se afundava no lamaçal, havia uma cobertura de Abrão sobre a vida dele. Porque Abrão, mesmo longe, o amava e orava por ele. Aleluia. Ló só não foi destruído antes, porque havia intercessão na vida dele. Porque havia alguém cobrindo sua vida. Mas, como não só de cobertura vive o crente, não é verdade? É preciso fazer a sua parte. É tão bom poder estar aqui sendo coberto pelo ministério, não é bom? É tão bom saber que tem alguém orando por nós na madrugada. É tão bom saber que tem alguém jejuando, fazendo campanha para abençoar a nossa família, não é bom? É ou não é bom? Não é bom? É confortável. Saber que se alguma coisa der errado, a gente pode recorrer 2, 3, e esses 2, 3 vão chegar diante do Senhor e vão fazer a oração que Abrão fez diante de Deus, e Deus vai começar a agir, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, aleluia. Olha, é tão bom ficar debaixo da cobertura. Eu vou para a minha igreja, porque eu sei que quando eu chegar lá o céu vai se abrir, Deus vai falar comigo, aleluia. E Abrão, ele estava assim nessa posição, cobrindo a vida dele lá, as suas terras áridas, trabalhando, cultivando e crescendo, porque Deus, quando te põe no lugar e Ele colocou um selo em você, Ele vai te abençoar. Não adianta, que Ele diz que vai fazer, Ele faz, independente da terra onde você esteja. E ali estava Ló, já envolvido nos assuntos corriqueiros de Sodoma, já era um político conhecido. Quantos crentes querem isso?
sai da tenda, debaixo da cobertura de Deus, para buscar as coisas do mundo, os holofotes, a fama. E a gente cantou aqui, eu não quero ser reconhecido por ninguém, mas Ló queria. Ele queria. E a Bíblia diz que ele estava longe, distante do seu tio, mas o seu tio sempre ligado com Deus, um homem de oração, um homem que estava com intimidade, um homem que não faltava o seu saco. Ele estava ali, preso a Deus, preso ao Senhor. E ele fica sabendo que o seu sobrinho houvera sido raptado, sequestrado com a sua família. Estava agora como cativo. Ele e os moradores das suas cidades, uma confederação de 4 reis, invadiram a cidade, levaram, tomaram os bens. E então, quando Abrão sabe disso, ele pega 318 homens, que era o seu exército particular, e vai defender a Ló. E ele toma de volta, ele resgata Ló, sua família e todos os seus bens. E aí ele faz com espada. Porque o homem de Deus, ele tem oração, mas ele também tem espada, que é a palavra de Deus. Ele tem espada. Tipificando, a espada que Abraão usou era a espada mesmo, viu? Aquela que corta mesmo, aquela que mata. Mas para o crente, a espada que ele usa é essa aqui, ó. Quem está com a tua espada, levanta a mão aí. Levanta. A tua espada, essa é poderosa. Essa corta mesmo. Mas então, meus irmãos, Abrão, ele vai e defende seu sobrinho. Tempos depois, quando Ló já estava mais envolvido ainda, suas filhas já estavam para casar, a vida estava linda, bela, maravilhosa, Ló já era o político proeminente, tudo parecia estar bem. E Jesus vai usar lá em Lucas 17, essa referência, ele diz: olha, cuidado com o juízo de Deus, porque nos tempos de Ló, eles comiam, bebiam, se casavam, faziam os seus negócios, e veio o juízo de Deus como ninguém viu. E era tarde demais. A indiferença à justiça e ao juízo de Deus faz muita gente deixar o esgoto entrar porta dentro. As pessoas às vezes estão olhando coisas acontecerem na sua vida e tem uma interpretação natural daquilo. Quando na verdade aquilo é demônio, aquilo é espiritual. E as pessoas, elas estão ficando intelectualizadas, elas estão buscando resposta no mundo, respostas tecnológicas. E aquilo vai ficando tão comum que o crente antes, que tinha discernimento, agora já acha que isso é assim mesmo, e começa a afrouxar, e a vassoura vai ficando de lado, e a água vai entrando, e a sujeira vai entrando. Daqui a pouco você está dominado, todo contaminado. Aí esse crente chega na igreja, não discerne nada. Ele chega na igreja e não recebe nada. Aí ele fica contendendo com Deus, porque o irmão está recebendo, porque a unção está descendo e eu não sinto, porque está acontecendo um movimento e eu estou alheio, porque essa pessoa se deixou cansar, ela não quis mais brigar contra as coisas que o inimigo lançou na sua vida. Relaxou, não vou mais brigar. Isso é assim mesmo. Ah, fulano está pior do que eu. Outro dia eu estava conversando com a irmã, ela dizendo: ah, pastora, mas eu estou muito bem, né? A senhora não acha? Eu falei: por quê? Ah, olha a vida de fulano. Eu falei: eu olhar a vida de fulano? Eu vou olhar a minha. E você devia fazer a mesma coisa? Você vai se comparar com aquele que está pior. Isso não é inteligente. Você vai se comparar com aquele que está mais sujo. Você vai se comparar com aquele que está mais oprimido. Não! Aquele que pisou no Santo dos Santos, eu vou ficar com essa frase, não sabe viver em outro lugar. Não sabe. Você não sabe nem o que fazer diante dessas coisas, irmãos. Se você não tiver o Espírito Santo para te guiar, você fica cego.
Porque essas coisas normais, carnais, essas coisas contaminadas pelo pecado, não é para nós. Diga, não é para mim. Não é para nós. Nós não temos mais parte com elas. Elas não podem ter acesso a nossas vidas. Nós fomos separados por Deus. Mas Ló, ao contrário, estava se afundando. Ló estava mergulhando cada vez mais profundo. E ele veio a ter 2 filhas, como eu já falei, que estavam prestes a casar. Então ele tinha 2 genros. E nessa altura, lá estava o pai Abraão orando. E o Senhor diz para ele: olha, Abraão, eu vou te falar um negócio. O seu sobrinho, ele está correndo perigo, de novo. Porque na cidade onde ele mora, tem chegado diante de mim um clamor terrível. E eu vou enviar os meus anjos para passear na cidade. Olha que coisa tremenda, irmãos. Para passear na cidade, para ver se de fato o que tem chegado a mim é assim. E o Senhor enviou aqueles anjos. E ele ficou muito perturbado. Senhor, peraí, tua cidade vai ser destruída? Vai. Teu sobrinho mora lá com sua família. Mas lá está horrível, Abraão. Lá o pecado chegou a um ponto incontrolável. Então, eu vou ter que destruir aquela cidade. Mas, Senhor, aí Abraão, ele começou a barganhar com Deus. Vamos botar essa barganha entre aspas. Porque o amigo, já que ele era amigo de Deus, tem intimidade de falar algumas coisas que alguém que não é amigo não tem. Ele disse: mas Deus, o meu sobrinho, eu criei ele ensinando o que Matusalém passou para mim, passou para os meus antepassados. Olha, ele conhece a história do dilúvio, ele conhece a história que eu contei para ele, do início de tudo. Senhor, o Senhor vai destruir o meu sobrinho, que foi um jovem criado à tua presença. Nós erguemos altares para o Senhor na nossa caminhada. Nós aprendemos no Egito como que se tramita no meio de homens poderosos. Ele saiu de lá, aprendeu que o homem deve ter família. Ele aprendeu a administrar os seus bens. Senhor, tudo isso ele aprendeu comigo, porque o Senhor me ensinou. E agora o Senhor vai destruir ele, junto com aqueles ímpios todos. Aí o Senhor falou: não, peraí, amigo, não é assim não. Se tiver 50 justos, vamos fazer o seguinte: se tiver 50, quanto? 50. Não vou destruir todo mundo, não. Alguns vão ter umas penalidades, mas eu não destruo a cidade por causa desses 50. Ah, tá. Mas, Senhor, olha só. E se for 40? Bem, 40 é um número bom. Não, também não destruo, não. Ah, tá. E 30? Está baixando. Senhor, olha só. Não me leve a mal, não. O Senhor está sendo muito tolerante comigo. E se tiver 10? Eu imagino que Abraão estava contando os dedos, né? Vamos supor que, tem Ló, tem a mulher dele, tem as 2 filhas, os 2 genros, aí já são 6. Vai que tem empregados na casa. Mais 4. Não é? Ou a gente não sabe se ele tinha outras filhas, que a Bíblia diz que as 2 estavam para casar. Não sei, é uma conjectura. Se tiver 10, Senhor. Se tiver 10 justos, eu não destruo. Tinha 10 justos naquela cidade? Não. Os anjos chegaram naquela cidade e quando eles entram pela porta da cidade, quem estava lá para receber
aqueles homens, que na verdade tinham aparências de homens? Ló. Ló recebeu aqueles homens. A Bíblia diz que Ló estava sentado como alguém que julga as causas da cidade, alguém importante. Então, como um bom hospedeiro, ele convidou os dois homens para passar a noite na sua casa. E aqueles dois, mesmo sem saber que eram anjos, e aqueles dois homens, então, foram passar a noite na casa de Ló. E quando lá chegaram, a Bíblia diz que os homens pervertidos da cidade sitiaram ali ao redor da casa de Ló para querer abusar dos anjos do Senhor. Coisa tremenda, coisa terrível. Se você está ouvindo a narrativa dessa história, isso não parece um pouquinho com aquilo que a gente vive todo dia? Parece que a gente está vivendo a vida de Ló? Parece. Todo dia, uma coisa para tentar te afastar de Deus, uma proposta nova, uma novidade, que só vai te tirando do centro da vontade do Senhor. E lá estavam aqueles homens na casa de Ló, e Ló preocupado com o fato deles serem abusados. O que Ló faz? Não, olha só, eu ofereço as minhas filhas, vocês podem ficar com elas. Porque quando a gente lê isso, a gente fica, né? Mas meu Deus, a que ponto chegou Ló? De negociar as próprias filhas. Mas preste atenção, naquela época, naquela cultura, um hóspede valia mais que as filhas. No caso de Ló. Valia mais do que tudo que ele tinha dentro de casa. O hóspede tinha que ser a pessoa mais bem tratada. E ele não poderia permitir que nada de mal acontecesse com seus hóspedes. Então ali o resultado é que aqueles homens insistiram em abusar dos anjos, e os anjos de Deus cegou aqueles homens. A Bíblia diz que eles tiveram confusão mental e não conseguiam enxergar a mais ninguém naquele ambiente. Deus mais uma vez livrou a Ló. Porque se aqueles homens fossem tocados de alguma forma, a situação de Ló estaria muito complicada. Bem, o que a gente entende que Deus está fazendo até agora na vida de Ló? Deus está limpando. Mas como Deus está limpando? Deus está limpando. Deus está fazendo com que Ló, ele sinta o que Pedro falou. Pedro disse que cada dia a alma de Ló era afligida pelas impiedades dos homens da sua cidade. Tudo aquilo que estava acontecendo era a permissão de Deus para ver se Ló se quebrantava e voltava ao Santo dos Santos, porque ele estava longe. Aleluia. Às vezes as coisas acontecem com a gente. Nós que somos crentes, nós que um dia estivemos no altar e estamos afastados dessa comunhão íntima com o Senhor, as coisas acontecem e Deus permite para a nossa alma ficar afligida, com panos de saco, vestido de pano de saco, que é aflição de alma, para que nós venhamos a ter vontade de voltar de onde nunca devíamos ter saído. É isso que Deus faz. E chega um ponto em que a aflição ela é tão tremenda que você tem vontade de morrer. Porque a pior coisa que tem é ficar longe daquele que é o autor da tua salvação. Foi esse ponto que Ló chegou. E Ló estava ali, com a sua alma afligida. Ele não podia mais mudar a situação, porque ele teve a oportunidade de escolher ficar mais próximo do seu tio, continuar mais perto da cobertura, mas ele escolheu ficar distante, e distante, e distante, e distante, e cada vez mais distante. Ele foi ficando também sem a cobertura, ele foi ficando sem a presença de Deus. O seu passado de glória, de intimidade com Deus ficou muito longe dele. E agora
ele estava tendo oportunidade de clamar. E eu te pergunto, ele clamou? Não. A situação que ele viveu com aqueles anjos, aqueles hóspedes na casa dele, eu já estava de joelho, olha, irmãos, eu já tinha subido o monte, eu já tinha feito jejum de 48 horas, eu já tinha me rasgado toda. É ou não é? Você também? Passar uma situação dessa, a ponto de ter que oferecer suas filhas em troca dos homens que seriam abusados. Olha que situação terrível. Parece que a gente fica insensível quando está cheio de pecado. Fica insensível. E aí, o que aconteceu? Aquele momento de dor, de aflição que Pedro fala aqui, levou ele a procrastinar. O anjo do Senhor falou para ele, ó, é chegado o momento pelo qual Deus nos enviou aqui, Deus nos mandou para destruir essa cidade. Se você e sua família não saírem daqui, porque Deus nos mandou aqui para livrar vocês. Se vocês não saírem daqui, vocês vão morrer junto com todo mundo. O crente, quando está longe de Deus, ele começa a procrastinar, ele começa a ficar lento. Ele começa a retardar com as respostas. Todo mundo passa à frente dele, ele fica esperando. Ah, ainda não chegou minha vez. Ele não enxerga oportunidades. E os anjos falando, olha, vamos, apressa-te, Ló, porque Deus vai mandar fogo do céu, vai destruir a cidade. E ele está ali, olha, irmãos, como Deus é misericordioso. E falou, olha, suba os montes. Aí ele falou assim, olha só, será que a gente pode ir para aquela cidadezinha ali, Zoar, porque fica mais perto? Aí eu falei, tudo bem, vai para lá. Irmãos, Deus tem uma paciência com a gente, sabe? Porque nós somos irritantes. É ou não é? Quando nós ficamos vagarosos em responder as coisas de Deus, quando Deus exige uma tomada de posição e a gente fica perdido, mas, poxa, Zoar fica mais perto, qualquer coisa eu posso dar um pulinho aqui, né? Eu tenho um pecadinho aqui de estimação. Qualquer coisa eu posso dar uma olhadinha nele. Nós começamos a querer negociar com Deus. Ó Deus, olha que esse ano de 2014 eu vou ser fervoroso. Se o Senhor abençoar lá a minha casa. A gente começa a fazer essas coisinhas ridículas que a gente faz. E o anjo falou, tudo bem. E saiu ele, sua esposa, suas 2 filhas. Quando eles estão saindo para a cidade, a sua esposa, que nunca houvera se convertido a Jeová, por isso ela não podia confiar num Deus que ela não conhecia. Agora imagina a vida desse homem, a gente critica ele, mas imagina. Ele lá em Ur dos Caldeus, na terra natal dele, foi criado com seu avô idólatra. Ele aprendeu a idolatria. Depois ele passou pela escola do Espírito Santo. Foi aprender a adorar Jeová com Abrão. Agora ele está casado com uma mulher que é idólatra egípcia. Tudo quanto é tipo de Deus ela adorava. Olha a vida desse crente, que dificuldade. Ainda tem 2 filhas dessa mulher que também seguiu o caminho da mãe. Assimilou toda a cultura e costume de Sodoma. Aquelas filhas também tinham um pecar. Servia um pouquinho a adoração a Jeová e seguia um pouquinho a adoração de Sodoma e seguia um pouquinho a adoração da sua mãe, que tinha lá a sua cultura de deuses egípcios. Olha que família problemática desse crente, o nosso irmão Ló. E era um justo. Era um justo. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, que Deus me deu essa palavra. Que justo é esse, Senhor.
Olha como a misericórdia de Deus, ela é infinita. E esse homem, irmãos, ele saiu com a sua mulher, com as suas filhas, e quando eles estão a caminho da libertação, de ficarem livres da destruição, a sua mulher, apegada às coisas da vida, às coisas que ela havia construído, apegada ao passado, apegada a tudo que havia em Sodoma, ela olha para trás, ela vira, e ela é transformada numa coluna de sal. Ela estava lendo que do lado sul, na extremidade do Mar Morto, muitas colunas têm o nome de mulher de Ló. Porque é uma referência daqueles que não creram no juízo de Deus e tentaram reaver a vida que tinha no passado. Todos nós corremos esse risco. Deus te chama para uma nova experiência com Ele. Não olhe para trás. E Jesus também faz essa advertência. Lembra-te da mulher de Ló. Não queira voltar lá atrás. Não queira pegar aquilo que Deus mandou você largar. É esgoto na sua vida. Não presta para nós. Tem que ser levado para o valo, tem que ser exterminado da nossa vida. Não podemos nos contaminar com essas coisas. O fim desse homem é exemplo para nós. A Bíblia diz que esse homem que teve um início tão lindo, tão maravilhoso, no altar de Deus, um homem que serviu ao Senhor, junto com o seu tio, erguendo altares de adoração, agora estava numa caverna, só com as duas filhas. E essas duas filhas, sem marido, ficaram com medo de não terem filhos, porque não tinha mais homens na cidade, para que elas pudessem ter filhos. E o que elas fazem? Elas embebedam a Ló. E as duas têm uma relação incestuosa com Ló. E as duas têm filho do próprio pai. Que fim triste para aquele que começou tão bem. E aqui é essa palavra de Pedro que diz que é advertência para nós, que já fomos lavados, que já fomos limpos, que já temos o nosso lugar no altar de Deus, que já temos liberdade de entrar no Santo dos Santos, que ainda podemos adorar o Senhor. A advertência para nós, para que não venhamos a ter o mesmo fim de Ló. Porque o mundo está sempre acenando para nós. Tem aquele louvor que diz: todo dia o pecado vem. E nós não podemos ceder para ele. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Nessa semana, você está no altar de Deus. Você está tendo o privilégio que Ló teve. Eu estou tendo hoje o privilégio de estar aqui, ó. Estou paramentada. Ó. Separados por Deus para estar no seu altar. Deus está falando para você: eu estou te honrando. Não é qualquer um que pode pisar no Santo dos Santos. E você está tendo esse privilégio hoje. Você foi separado, você foi limpo, foi resgatado. Seu passado ficou para trás. Você está debaixo da cobertura do Altíssimo. Não olhe para trás. Não olhe. Mantenha-se em comunhão, em contrição com o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar o Vitor, os músicos, para louvar. Eu não sei qual é o esgoto que tem batido a sua porta. Qual é a sujeira que todo dia vem se arrastando, se apresentando. É a fofoca? É a mentira? Não deixa as suas roupas serem manchadas.
Suas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Você não pode permitir que elas sejam manchadas mais pelo pecado. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia o esgoto passa pelas nossas portas querendo entrar. E se nós não tivermos cuidado, nós trazemos sujeira até para o altar de Deus. E nessa noite, nós vamos buscar limpeza. Pode acontecer de você ter se contaminado, de você se contaminar. É por isso que os sacerdotes no Antigo Testamento, antes de oficializarem ao Senhor, tinha aquela bacia onde eles lavavam os pés e as mãos, para depois ofertar ao Senhor, oferecer holocaustos. Hoje é a noite de lavagem. Amém? Vamos lavar. Esse sangue, ele tem poder para tirar toda a sujeira. Uma coisa tremenda é que esse homem, olha, irmãos, nós não podemos dizer se Ló foi salvo ou se não foi salvo, porque só naquele dia que nós receberemos de Deus o sim ou não. Mas a Bíblia diz, Pedro diz que ele foi justo na sua geração. Mesmo com todos os defeitos, Deus te vê como justo. Deus te vê branco como a neve. Ele está olhando para você como aquilo que Ele quer que você seja. Ele está olhando para você com a visão que Ele tem para você. Não com a visão de quem você é, como homem, como mulher, mas como santo de Deus. É assim que Ele olha para nós. E eu queria que você nesse momento, eu não sei qual é o movimento que os pastores fazem, mas se você fica em liberdade, nós vamos cantar esse louvor, o Vitor vai cantar. Fica à vontade, fica à vontade. Você vai trazendo à mente qual o pecado que está batendo na tua porta, qual o esgoto que está passando e você vai dar um jeito de pegar esse poder de Deus e você vai fazer uso dele e tirar de cima de você essa mancha. Você vai varrer para longe essa água suja, porque isso não pode te contaminar. Não pode. Você é santo de Deus. Você não pode ser tocado pelo mal. O Senhor nos separou para estar no seu altar, para sentar com Ele nos lugares celestiais, para andar com Ele no seu jardim. O Senhor nos chamou para comungar com Ele na sua autoridade. Todo dia o pecado vem. Começa a pegar essa vassoura espiritual. Lava. Diz: Senhor, Tu és a água. Me dá força. Me dá força para varrer para longe de mim. Não deixa eu ser vencido, não. Senhor, manda o Teu poder, manda a Tua unção sobre a minha vida. Senhor, nessa noite eu me aproprio de mais e mais poder do altar, para poder varrer para longe toda essa imundice que está batendo na minha porta. Aleluia. 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 Canta, Vitor, enquanto nós estamos clamando ao Senhor. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus. Sim. Eu nasci pra Te chamar de Pai. Sim. E andar do Teu lado. Meu Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, Meu Pai. eu sou povo exclusivo Teu. Só Teu, Senhor. Eu sou abençoado. Nós somos. Se vivo obediente. Sim, Pai. Aleluia. Aleluia. Mas todo dia o pecado vem e me chama. E todo dia vem as tentações. Meu Deus. Me chamam. É muita tentação. E todo dia as propostas São vêm. muitas as propostas. E me chamam. Mas eu não vou. E todo dia Não. o pecado vem. Eu vou lutar. Eu vou brigar.
Mas eu escolho Eu Deus. escolho, Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Meu Pai Abraão. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Eu escolho a Deus. Ti, Senhor. Mas eu escolho Eu Deus. escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Oh, Deus. Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Pai, eu quero te pedir. E nessa noite, essa sexta-feira especial, uma sexta-feira em que muitos aqui saíram dos seus trabalhos, cansados da fadiga corporal, do dia a dia cansativo da semana, nós escolhemos estar no teu altar. Nós escolhemos o Senhor mais uma vez. Nós escolhemos nos lavar. Nós escolhemos dizer não para a tentação. Aleluia. Nós escolhemos dizer não para a fraqueza. Nós escolhemos dizer não para a sujeira. Nós escolhemos estar contigo. Nós escolhemos estar no teu altar, Senhor. E é isso que nós queremos receber, a tua presença. Porque nós escolhemos estar nela. Escolhemos estar no centro da tua vontade. Senhor, vem sobre nós agora a mesma misericórdia que o Senhor teve e que o Senhor tem com aqueles que te amam, mas são fracos, aqueles que te desejam, mas têm que lutar muito contra a sua carne. Senhor, derrama essa misericórdia sobre nós, porque nós também somos fracos, porque nós também somos dependentes do Senhor. Nós aprendemos com Abraão que o servo de Deus tem que ser dependente dele em todas as coisas. Pai, nós não queremos ter o mesmo fim que Ló. Nós queremos lutar, Senhor, com a força que vem do alto. Nós queremos lutar contra o pecado que todo dia bate a nossa porta. E nós queremos prevalecer. Não queremos ser vencidos pelo pecado. Não queremos ser vencidos pelo cansaço. Senhor, nos ajuda a cada manhã. Quando o sol levantar, que se levante sobre nós também a tua graça. Que levante sobre nós o teu amor. Nós queremos andar na verdade. Nós queremos andar em santidade. Nós queremos andar na luz. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos recebe no teu altar. Eu quero fazer uma oração especial, Senhor, para aqueles que estão enfrentando agora conflito na sua carne, aqueles que estão lutando contra uma fraqueza carnal. Pai, vem agora com uma unção renovada sobre este crente. Assim como Ló, esse crente está trabalhando ali naquele lugar. Ele estuda ali naquela faculdade, naquela escola. Convive dentro de casa com pessoas ímpias. Pai, começa a dar a tua revelação para esse crente. Começa a mostrar a essa pessoa estratégias. Começa a mostrar a essas pessoas que o Senhor não a abandona, que o Senhor a ama acima de todas as coisas, que teu amor é maior do que o pecado dela. Pai, que ninguém saia daqui do modo como entrou. Que os teus filhos não desanimem, que eles jamais desistam de lutar pela tua presença. Essa é a oração que nós fazemos. Recebe, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. E toda glória, toda honra, toda adoração seja dada somente a Ti. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Você pode se levantar. Mas todo dia o pecado vem e me chama. E todo dia vem as tentações. Meu Deus. Me chama. E todo dia as propostas vêm. Me chama. E todo dia o pecado vem
Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pela vida que o Senhor tem nos dado.